Continuação. Olá, queridos amigos. Acabei de assistir a viagem de Zelensky a Paris. Lá estavam mais de 30 países da Europa. E não só da Europa, também tinha o Canadá e outros países. Comunicado, planos de Ursula von der Leyen. E eu só quero fazer um vídeo um pouco explicativo. Quero voltar ao ponto de onde tudo começou. Para que vocês olhem para a situação em que chegamos e decidam por si mesmos se isso poderia ter sido evitado. Mas o mais importante é o que fazer daqui para frente. Vamos começar com um vídeo antigo de arquivo de Gennady M. O YouTube não gosta dessa palavra, interpreta errado. Vocês todos o conhecem, mas ele não é meu herói. Ele tinha informações privilegiadas e algumas coisas agora têm um novo significado. Vamos lá. Gennady Gennadyevich, você afirmou que Yushchenko, Baloga e Ulyanchenko receberam $1 bilhão do Partido das Regiões para entregar o poder a Viktor Yanukovych. Vocês... E eles entregaram de graça. E você sabe esse número, $1 bilhão? Esse número, acredite em mim, eu disse isso em 16 de janeiro, quando havia leis ditatoriais para tentar equilibrá-las de alguma forma. Eles não quiseram criar uma comissão para os eventos que aconteceram em 30 de novembro. No Euromaidan fui nomeado chefe da comissão. Senhora Bondarenko, do Partido das Regiões e dos Comunistas, eles sempre tiveram a maioria. Então eu também não podia começar sem saber das circunstâncias. Então, o que eu vi? Tudo bem, deram $1 bilhão. Quem eu fui para Moscou naquela época ainda não era assim? Então... Não havia tal proibição. Eu ainda era convidado para os canais de televisão. Sim, política, como está escrito aqui então. E eu me encontrei com um que era próximo de... Não citaremos nomes. Não vamos. Tudo bem. E ele disse que deram $1 bilhão. Ele disse, eu digo, pessoal, mas... Sim, vocês, bem, digamos, tomaram o poder não é nada. Ele disse... Deram $1 bilhão, ele disse. Yushchenko, Baluga, Ulyanchenko receberam $1 bilhão para 3, pelo que eu sei. Baluga colocou em algum banco suíço, esse banco foi comprado pela Rússia. O dinheiro não devolvem, porque se perguntarem de onde veio, então porque ele colocou lá como se fosse um buraco, como embaixador, entende? Eles iam lá descansar o tempo todo. E depois? Um suíço me contou, pois eu estava muito interessado. Quando o chalé pegou fogo, quer dizer, no ano novo, eles ficaram bêbados ou queimaram alguma coisa na Áustria. Então há um chalé inteiro na Suíça e uma parte de uma grande quantia está guardada em um banco suíço. Eu tenho. O banco onde? Em qual? Disseram para ele mostrar. Mostre. De onde? Mostre a fonte, a origem legal desse dinheiro. Enquanto não mostrar, não vamos devolver. O Partido da Região deu. Entendo. E sim, de acordo com a versão de Gennady M, Yanukovych deu $1 bilhão americanos a Yushchenko e mais 2. Mas, de acordo com a versão dele, Yushchenko nos declarava como ele queria ir para a Europa, como ele queria ir para a União Europeia, como ele queria ir para a OTAN. Nada foi feito para isso. Yushchenko apontou os culpados. A OTAN é ruim, a União Europeia é ruim. A cenoura seguia pendurada, diziam que ainda nos esperavam lá. Agora, próximo vídeo do mesmo Gennady. Gennady Gennadyevich, você disse que Putin avisou Yanukovych antes do Maidan que tomaria a Crimeia e o leste da Ucrânia? Isso é verdade? Sim. Isso é verdade. Eu o avisei. É a mesma pessoa, disse quando chegou Putin, quando chegou da parte de Putin. Quando deveriam ir assinar o acordo, Putin disse que nunca. Fronteiras. A Rússia não estará junto com as fronteiras da União Europeia e da OTAN. Você precisa de dinheiro, aqui estão 3 bilhões. Isso... O que ele deu para Yanukovych, o que deu? Mas jogou eles lá, na Bolsa Holandesa.
que ele não estava muito à frente. Todos os russos dizem que ele não suportava Yanukovych. Sim, gostava dele, não precisava. Precisava com eles, então disse: pegue 3 bilhões, vá lá, governe por si mesmo, mas se você tentar assinar qualquer coisa, eu tiro, literalmente. A pessoa que disse reuniu o círculo mais próximo. Eu pego a Crimeia, eu pego Donetsk, Lugansk, Kharkiv, Mykolaiv, Odessa e Zaporizhia. Isso foi dito a ele e ele ficou todo pálido, ou seja, reuniu os mais próximos. Havia 4 pessoas lá, este é um dos 4. Disse isso para você. Me disse isso, que ele estava tão assustado que ele já não queria mais ir para a Europa, nem para a OTAN, nem para a associação. Ele já pensava em como se aproximar de Putin, mas Putin não o aceitava muito. E agora vamos imaginar que tudo o que disse Gennady M. Na verdade, para mim isso parece muito plausível, porque eu tenho informações semelhantes de várias outras fontes. Eu já sabia disso, mas não acreditava. Agora começo a não acreditar. Mas nós não temos e nunca tivemos acesso a essas informações. O atual governo tem um acesso que o anterior não tinha, mas isso não importa, pois todos se revezam no poder. Acontece que essa guerra poderia ter sido evitada, acontece que sabíamos onde estava o perigo, acontece que sabíamos que Putin nunca permitiria isso. Mesmo querendo, não quero ir para a União Europeia. Agora vou dizer separadamente, se falar sobre a OTAN, eu gostaria muito, mas eles não nos aceitam lá. E é muito curioso. Agora está interessante ver o que diz o novo secretário-geral da OTAN, Ryuti. Há algumas semanas, ele disse que a Ucrânia nunca foi esperada na OTAN e que isso é impossível. Os países-chave, você sabe, Alemanha, Estados Unidos, aquilo que sempre diziam, não, é impossível, não vai acontecer, e nem vale a pena pensar sobre isso. Parecia que o assunto tinha acabado, mas hoje Ryuti disse, talvez, algum dia, a Ucrânia possa entrar na OTAN. Ao que estou conclamando, agora é preciso aceitar a neutralidade, e talvez essa não seja uma opção tão ruim assim? Estudo em Suíça e Áustria, falo de neutralidade armada. Talvez um dia a OTAN venha. Depois, olhem de novo para a Suécia e Finlândia. Na época, a Finlândia foi atacada pela União Soviética e teve que ceder 10% do território. Hoje, a Finlândia superou a Rússia em todos os indicadores econômicos e não econômicos, em alguns deles por várias vezes. Ou seja, lá as pessoas vivem muito melhor do que na Rússia. E agora a Finlândia, assim como a Suécia, em poucos meses entrou para a OTAN. Talvez entremos lá algum dia, provavelmente quando Putin não estiver mais. Mas esperar por isso, como diz Zelensky, eu definitivamente não recomendo para vocês. Devemos viver o presente e alcançar o sucesso, assim como a Ucrânia. Sim, quero dizer logo de cara, eu queria muito mostrar para vocês um trecho aqui, mas não posso incluir esse vídeo por questões de direitos autorais. Mas vocês precisam ver isso. É simplesmente uma prova magnífica do que Zelensky fez. Inscreva-se no meu canal do Telegram ou apenas acesse. O link está na descrição do vídeo. Basicamente está em todo lugar, dê uma olhada nessa seleção, isso é muito importante. Mas onde você realmente precisa se inscrever é agora mesmo. No meu canal, não se esqueça de deixar um like e depois de assistir ao vídeo, escreva um comentário sobre tudo o que ouviu. Agora deixe-me dizer como eu vejo isso, como tudo isso realmente aconteceu. Um plano de Ursula von der Leyen e dos serviços secretos britânicos para enfraquecer a Rússia. Quero afirmar que nem eu nem vocês somos contra. Mas a continuação é feita às custas da Ucrânia, pelas mãos e com o sangue dos ucranianos. E o que aconteceu foi que não conseguiram convencer Yushchenko a fazer isso. Yanukovych, conforme seu programa, lembra quando ele dizia: vamos para a União Europeia? Até deputados do Partido das Regiões achavam isso. E aí, de repente, ele se recusa a assinar a associação. Você lembra daquele gesto famoso da Dalia Grybauskaite, quando dizia: estou sozinho e aqui está a Rússia forte, o Putin forte ao lado. Como duvidar do Gennady M depois de tudo isso que acabei de mostrar para vocês? Esses globalistas não sabiam mais como nos envolver, como resolver seus problemas às nossas custas, contra os quais, eu enfatizo e sempre disse isso, não tenho nada contra.
mas não a esse preço. Eles não nos veem como um parceiro pleno, para eles somos apenas um proxy, e aí escolhem um bobalhão como Zelensky, que aceita tudo isso sem pensar duas vezes. Se você entrar no canal do Telegram, verá que falo a verdade, pois lá não são minhas palavras. Agora por partes, pois houve vídeos separados. Eu sou categoricamente contra a União Europeia. Não precisamos ir para lá. Não precisamos da burocracia da União Europeia. Não precisamos dos impostos da União Europeia. Não precisamos que decidam em Bruxelas quem será o presidente, como acontece, por exemplo, no caso da Romênia. Nós devemos nos tornar a América daquela época, quando ela foi construída sobre aqueles valores nos quais a América de hoje foi fundada. Nós devemos fazer isso na Ucrânia, no centro da Europa. Quanto à OTAN, isso é só uma espécie de isca para os burocratas, na qual alguém supostamente acreditou em algum lugar. Poroshenko ficava falando OTAN o tempo todo. Agora vemos que isso é impossível e deve ser retirado da pauta. Poroshenko cometeu crime ao incluir a OTAN na Constituição. Isso também deve ser avaliado, porque era necessário realizar um referendo e perguntar ao povo antes de tomar decisões assim e colocá-las na Constituição. Por que isso? Isso é um ponto positivo para o referendo? E depois da guerra, eu publiquei lá 5 perguntas, e 2 delas eram sobre a União Europeia e a OTAN. Só para saber, pessoal, precisamos seguir esse caminho, na opinião de vocês, ou não precisamos seguir esse caminho? Eu não quero que os falcões da guerra, como Ursula von der Leyen, puxem o Zelensky ou outro presidente nosso pela orelha, nem que Paris, Macron, Emmanuel ou outros globalistas lavem o cérebro deles e, na verdade, manipulem tanto eles quanto a situação. Não quero isso às nossas custas. Nós precisamos fazer reformas, ou melhor, começar do zero, construir um país correto desde o início, baseado em princípios corretos. Devemos ser aliados dos Estados Unidos da América, não um proxy da Ursula von der Leyen. Espero ter sido claro, mesmo falando de forma breve. Não faz sentido enrolar nisso por 1 hora. De onde tudo começou e como, de forma sequencial, fomos levados à situação em que nos encontramos. Sobre a guerra, é por isso que eu sempre disse que a guerra poderia ter sido evitada. Claro, Putin é o agressor, claro, Putin atacou, mas houve alguma pequena provocação da nossa parte ou não? O que você acha? Escreva nos comentários se agimos corretamente, se avaliamos tudo de forma adequada. Você lembra como Zelensky falou em 22 de fevereiro de 2022? Eu lembro como se fosse agora. Se houver qualquer perigo, nós vamos avisar vocês. Não se preocupem, podem dormir tranquilos. Como tudo isso terminou? Na Europa, silêncio. Boris Johnson correu, sabotou o Acordo de Istambul e retornou à próspera Londres. E vocês aqui estão completamente cobertos de sangue e sob bombardeio. Na minha opinião, está tudo muito claro, amigos. Está tudo muito claro. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Até mais.